Então, praticamente, a gente tem 4 tipos de benchmarking. O primeiro e o mais famoso é o benchmarking competitivo, né? Então esse é aquele famoso benchmark que você vai competir com algum produto no mercado, você pega esse produto que vai ser o seu concorrente e começa a analisar ele com a sua equipe. Então você vai analisar o que tem de bom nesse produto, o que tem de ruim que você não quer repetir, enfim, esse é o benchmarking competitivo, para que você possa superar o seu adversário no mercado e ter um produto melhor e que venda mais do que os seus oponentes. Outro tipo de benchmark é o benchmark interno. Isso significa o quê? Dentro da sua organização, da sua empresa, existem vários setores. De repente, algum setor tem alguma prática, alguma boa prática que o seu setor também pode implementar, independente da diferença entre setores, né? Isso seria um benchmark interno dentro da mesma organização. Então você vê lá um setor que se destaca por determinada atividade e que ela pode ser aplicada em qualquer setor. E todo mundo passa a aplicar de forma organizacional. Isso é um benchmark interno. Tem também o benchmarking genérico ou benchmark de cooperação, que é quando você tem um concorrente e vocês resolvem se juntar para fazer um produto melhor para ambas as marcas. Muitas vezes conhecido como joint venture no mercado. Então duas organizações se unem para fazer um produto com características boas das duas organizações e ganhar mais mercado com isso. E os dois saem ganhando. E por fim, a gente tem o benchmarking funcional. O que é isso? É quando você vê uma boa prática de alguma outra organização que não tem nada a ver com a sua, mas que você também pode aplicar, você pode também trazer para a sua organização. Você tem uma fábrica que faz equipamentos eletrônicos e de repente você enxerga numa outra fábrica que faz alimentos um tipo de prática relacionado à logística ou a serviço, por exemplo, e que você pode muito bem aplicar na sua organização. Então você vai e faz um benchmark dessa prática e aplica na sua organização. Isso é um benchmark funcional. Bom, agora presta atenção que é a parte mais importante aqui da nossa videoaula. Quando você faz o benchmarking, você tem que saber exatamente o que você vai fazer, né? Você tem que se planejar. Então, para fazer o benchmark, você tem diversos aspectos que você vai pegar durante esse processo de benchmark. A gente vai tratar aqui os principais, né? Ou seja, para que eu vou fazer o benchmark? Qual que é o meu objetivo fazendo isso? Analisando um produto concorrente, ou um serviço, ou um processo. O que eu quero ganhar com isso? Alguma coisa você tem que ganhar. Você não vai sair de lá vazio, né? Você tem que sair com alguma bagagem. Então a gente vai analisar aqui alguns aspectos do que você pode observar durante o seu processo de benchmarking. Bom, eu vou começar com um que eu acho que é o mais importante para qualquer organização, é custo, né? Então o que significa isso? Você vai pegar um produto ou um serviço, ou seja lá o que for, que você for fazer um benchmarking. A primeira coisa que você tem que se atentar é em relação ao custo. O que significa isso? Poxa, peguei um produto, comecei a analisar esse produto para comparar com o meu ou com aquilo que eu quero fazer novo. Eu tenho que entender o que esse produto tem que o meu não tem, ou o que o meu produto tem que esse não tem, que faz dele mais barato. De repente você pega lá um produto eletrônico e você olha, nossa, mas ele usa menos peças do que eu para chegar no mesmo objetivo, na mesma qualidade eletrônica que esse produto se propõe a fazer. Então, por quê? Quer dizer que se eu retirar essas peças aqui, eu vou conseguir ter essa mesma qualidade? Eu posso reduzir custo com isso? Então, é o primeiro aspecto que você tem que prestar atenção. O que o seu concorrente tem a menos, por exemplo, num produto ou num processo, que ele consegue atingir aquilo que você também consegue. Ele faz a mesma coisa que você com menos. E aí você começa a investigar para poder reduzir custo no seu produto, né? E você toma como base o produto do concorrente, ou o serviço, ou o processo, enfim. Você tem que entender como que vocês conseguem chegar no mesmo objetivo, sendo que ele gasta menos e você gasta mais, para que você possa também gastar menos e com isso ter uma receita maior. Desempenho, ou seja, você vai analisar o desempenho do produto do seu concorrente ou do serviço e comparar com o seu. Ele tem um desempenho melhor?
Por quê? O que ele tem que eu não tenho que faz com que ele tenha um desempenho melhor? Se a gente estiver falando, por exemplo, de uma navalha para fazer barba, a do meu concorrente faz melhor com 2 ou 3 passadas e a minha precisa de 4 ou 5. Por quê? Tem alguma coisa na lâmina que é diferente, a quantidade de lâminas, o grau da posição da lâmina, enfim. Você tem que entender por que o seu concorrente tem um desempenho melhor, o que você pode fazer, se é que vale a pena fazer, para melhorar o desempenho do seu produto perante o seu concorrente. Qualidade. Você tem um produto que muitas vezes pode ter um desempenho melhor do que o seu concorrente, mas ele dura pouco, ele quebra fácil, ou seja, ele não tem uma boa qualidade. Aí você tem que entender o que faz o seu concorrente ter uma melhor qualidade do que a sua. E aí você vai investigar fazendo esse benchmarking. É o benchmarking com aspecto focado na qualidade. Observar, investigar o que o seu concorrente tem que você não tem para ter uma qualidade melhor no produto. Aparência. Você pode ter um produto com um desempenho melhor, um produto que você tem custos menores para poder fazer esse produto, enfim, uma qualidade boa, mas de repente ele é um produto feio e as pessoas valorizam muito a aparência em determinados mercados. Então você pode analisar a aparência do produto, o design dele e ver o que você pode trazer para você, né? Um benchmarking focado também na aparência de um produto. Aí a gente fala mais de produto, né? Não de processo nem de serviços. Aqui vai um enfoque especial para serviços, né? Muitas vezes a gente fala de benchmarking, a gente foca muito em produto, às vezes em processo, e muitas vezes a gente não dá devida atenção ao serviço. Então a gente tem que fazer também benchmarking relacionado ao serviço que a gente presta aos nossos clientes. Então, por exemplo, atendimento. Você tem um produto que é bem competitivo, às vezes tem até uma qualidade melhor do que o seu concorrente, tem um preço mais interessante, mas o atendimento que a sua empresa presta não é bom. E isso afugenta os seus clientes. Então você tem que também aprender a fazer um benchmarking de atendimento, o serviço de atendimento dos seus concorrentes com relação ao seu. Às vezes você está lá fazendo benchmarking de produto e você não se conforma que o seu produto é melhor do que o do seu concorrente, mas mesmo assim você não sai daquela inércia, você não consegue vender. Às vezes o problema está lá no atendimento. Então põe algumas pessoas para ser atendida pela concorrência, para elas poderem trazer para vocês aí a diferença no atendimento, fazer um comparativo. Como que é o atendimento nosso e o atendimento do concorrente? Pós-venda também. Eu separo aqui o pós-venda do atendimento, porque o atendimento é aquele primeiro contato quando o cliente vai comprar o produto. Mas depois que ele comprou, como é que é o pós-venda? Então muitas vezes você tem um produto que você tem outros similares no mercado, mas quando você tem um problema, o pós-venda é diferente. O seu concorrente pega lá a peça com defeito e fala, olha, eu vou analisar. E leva uma semana para analisar, para ver se o problema está em garantia ou não, se é uma falha de produção ou se o seu cliente utilizou errado. Aí uma outra empresa já tem uma abordagem diferente. Ela tem um tempo menor para analisar o produto reclamado e ela dá um produto novo para o cliente enquanto ele está sem o produto dele. Um celular, por exemplo, olha, fica com esse celular aqui novo enquanto eu vou analisar o celular que você me deu, que você está reclamando. Então quer dizer, olha a diferença no pós-venda, né? Isso também chama a atenção do cliente, isso também é um aspecto que deve ser analisado durante um benchmarking. Logística, né? Então vamos falar aqui como que você acondiciona o seu produto, como que ele é levado até as prateleiras, enfim, como que é feito a entrega do seu produto ao seu cliente, né? Isso também é digno de ser feito aí um benchmarking. Então o benchmarking ele é muito amplo. Você pode atuar em várias vertentes para poder ter uma noção do que você pretende entregar ao seu cliente e o que o seu concorrente entrega. Bom, agora que você já sabe tudo isso, você tem que saber como você vai aplicar o seu benchmarking. Então ele tem fases que você tem que aplicar. Então não é só pegar um produto do seu concorrente ou pegar um serviço e comparar. Você tem que seguir algumas etapas para poder extrair o melhor do benchmarking que você precisa fazer. O primeiro passo é o planejamento. Você tem que planejar
O que você deseja extrair de informação do seu concorrente, enfim, do seu benchmarking que você pretende fazer? Que tipo de benchmarking você precisa fazer? Né? É interno, é funcional, é cooperativo, é competitivo, enfim. Quais são os aspectos que você vai abordar nesse benchmarking? Você vai focar em custos, desempenho, enfim. Quais são os principais aspectos que você deseja se aprofundar nesse processo de benchmarking? Então a primeira etapa é isso, é se planejar, é entender o que você quer, onde você está e onde você quer chegar. A segunda etapa é a análise propriamente dita. É quando você vai colocar em prática a análise que você pretende realizar nesse benchmarking. Então você vai lá comprar alguns produtos concorrentes, chamar a sua equipe que você planejou que ia participar desse benchmarking, eles já sabendo o que querem, eles vão começar a analisar o produto e fazer as devidas anotações. Se a gente está falando de serviço, como a gente falou, atendimento, você vai pegar algumas pessoas que vai ser atendida pelo seu concorrente e ela vai também ser atendida por vocês, né? A pessoa vai, sei lá, fingir que é um cliente interessado e ela vai fazer essas comparações depois, ela vai trazer as informações para vocês. É o chamado cliente oculto. É aí que você começa a analisar e coletar as informações necessárias. A terceira etapa são as ações. A partir do momento que você já planejou, que você já coletou a sua análise, as suas informações necessárias, aí você vai tomar ações com base nessas informações que você se muniu, né? Então você vai começar a tomar as devidas medidas para que você melhore o seu produto, ou o seu processo, ou o seu serviço. Depois que você aplicou as ações necessárias, aí vem a última fase, que é a maturação. É quando você, tendo aplicado as ações que você pré-definiu após a sua análise, após o seu benchmarking, você avalia como que você se consolida no mercado. Quer dizer, foi positivo? A gente conseguiu o que a gente queria? Falta mais alguma coisa? Se faltar, você faz aquele ajuste, né? E isso você pode perceber que é muito parecido com o que a gente falou lá no começo, o PDCA. O PDCA tá em tudo, né? Inclusive aí no benchmark.